o grupo espiritual, né, que nós acompanhamos na leitura, tinha terminado o trabalho na Casa Espírita, tinham retornado, né, a, a uma colônia, e o coordenador do grupo, que era o Bezerra de Menezes, começou a falar sobre esse momento, né, da transição planetária, das dificuldades que iam surgir, dos espíritos que estavam retornando. E, e aí nós paramos exatamente aqui nesse ponto, que eu vou voltar só no parágrafo que a gente discutiu antes de encerrar na semana passada. Não são, porém, esses dias surpresa para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos e serão tão terríveis que o Filho intercederá ao Pai para que sejam amenizados, pois que, se o não forem, quase ninguém resistirá. Né? Lembrando, né, do que eles estavam falando, é que a carga de vibrações vai ser tão pesada em alguns momentos desse período que, se daqui o Filho, né, interceder o Pai, ele está falando de Jesus em relação a Deus, se não houver interferência dele para dar uma força para a gente, muitos não conseguirão vencer essa carga tão pesada que vai se apresentar em alguns momentos. Fez um silêncio oportuno, a fim de facilitar a absorção do seu conteúdo, logo prosseguindo. A chegada do Consolador ao planeta terrestre, faz parte das promessas do Senhor, de forma que os seres contemporâneos disponham das informações seguras de como comportar-se neste momento áspero e, ao mesmo tempo, para que haja a conscientização dos valores éticos e dos deveres da solidariedade humana, única forma de sobreviver aos outros acontecimentos. Como sabemos, mais de 5 centenas de grupos especializados em desobsessão e socorro espiritual encontram-se na Terra, à semelhança do nosso, sob o patrocínio da veneranda embaixadora de Jesus, que esteve conosco, convocando-nos e anunciando-nos as lutas rudes que travaríamos, todos vinculados ao amor, que é a única terapêutica para a doença do mal que existe no espírito e nele deve ser tratada. É como é bacana, né, ele reforçar, né, que a única arma que a gente vai ter é o amor. Por mais contundente que seja a ação daqueles que querem nos atrapalhar ou lutar contra a verdade, a única arma que a gente vai ter para, não vamos dizer nem combatê-los, mas para auxiliá-los a despertar, abrir os olhos, é o amor. Diga. Se me fugiu o nome desse autor de livro. Manuel Filomeno de Miranda. Não, desse livro que eu quero te falar, que ele fala aqui. Tá. Como sabemos, mais de 5 centenas de grupos especializados em desobsessão e socorro especial encontram-se na Terra. Quer dizer, é muito pouco, cara. Vamos raciocinar a Terra. Bilhões de seres para 500, 600, sei lá, 550 grupos especializados nisso. Por que eu quis fazer referência a esse autor que me fugiu à mente? Ele falou que tem as escolas de médios, né, para preparar para esse caso de desobsessão, que são muito grandes. Então, a partir do momento que, por exemplo, tivesse adestramento, educação, não foge a palavra, que pegasse esses espíritos de baixa vibração, os espíritos desarmonizados, e desse para eles oportunidades de uma orientação, a Terra já melhoraria seu astral.
porque de tanto que tem na psicosfera da Terra, esses espíritos errantes, entende? Espíritos do mal. Então, havendo um aumento mais de 100 espíritos desses médios, a egrégora da Terra, a vibração dela melhoraria muito, segundo ele falou. E agora que eu estou achando interessante isso, é só isso que eu queria falar. Não, não, então chamou um ponto interessante mesmo, né? Porque se a gente olhar assim, né? Ah, foram 500 pessoas, você para assim só no nossa, quanta gente. Mas se for levar em consideração a população da Terra, né? E essa população não é nem só dos encarnados, né? Tem a população desencarnada também. Não é nada. E, e isso lembra, né, uma outra coisa que a gente já viu, né, que quando se tem a disposição correta, né, e se está realmente trabalhando ligado a Jesus, a Maria, um único ser pode fazer muita diferença, né? Se a gente tiver essa proporção, tem 500 para bilhões, como um só realmente dedicado e focado pode fazer diferença. É aquela história que a gente lembra, né? Do quarto todo escuro, um fósforo só faz diferença na iluminação ali do ambiente. E é exatamente essa analogia que eu pensei agora enquanto você estava falando, Tio. Você quer falar mais alguma coisa, Jay? Então, tá tudo certo, eu me enrolei aqui, com a desculpa, falha mesmo, eu me Não, não, enrolei tranquilo. na coisa aí. Ainda não atingimos o clímax das dores e conflitos, mas, por outro lado, são inúmeros os resultados eficazes dos esforços compreendidos pelos trabalhadores do além-túmulo em forma de socorro. É dizer que a gente ainda não chegou no fundo do poço, né, como se diria, né? Dá sem aquela vontade de respirar fundo, né? Vamos, que o melhor está por vir. Algumas instituições espíritas cristãs sitiadas e outras organizações sociais e administrativas do mundo estão em processo de recuperação, depois da eliminação de alguns focos de desonra e ultraje. Após alterarem regulamentos mais compatíveis com as finalidades doutrinárias, econômicas e sociais, eliminaram alguns daqueles membros que eram telementalizados pelos adversários da verdade, ou despertaram juízes nobres e sem dependência do poder totalitário e econômico para que denunciassem moralidades administrativas, complôs de organizações criminosas, de pessoas falsamente inatacáveis, levando-as ao cárcere, após confessarem os seus pantanosos comportamentos, alguns obrigados a devolver os valores desviados originados nos subornos e ações ilícitas praticadas com sorriso e zombaria da honradez e da dignidade humana. Silvio, só pegando esse gancho aí é que está aquela coisa de a lei é sábia, a justiça divina não falha. Então, quer dizer, as pessoas às vezes querem pegar esses caras e querem fazer a justiça com a própria mão. Deixa a vida levar, que Deus sabe como vai fazer com esses caras. Está vendo como ele fala aqui? Alguns são obrigados a devolver, está vendo? É tudo isso, esse fato. Agora, você também queria falar, que me lembrei da pessoa que eu te falei do médium, Richard Simonetti. Ah, Ele que sim. falou que devia ter mais centros espíritas, com mais médios ligados a esse caso de incorporação, porque quando os espíritos se incorporam, ele vê que ele mudou de indumentária, né? Que ele já está em outro mundo. E aí ajudaria a melhorar a egrégora da Terra. Só isso que eu queria também falar. Só isso. Obrigado. Legal. A onda de tentativa de moralização dos governantes incapazes
e protegidos por negociações partidárias, demonstrando-lhes os vícios e extravagâncias administrativas com os furtos ultramilionários, é também obra dos honoráveis. Espíritos encarregados de trabalhar nesse mistério, inclusive com o renascimento na carne, de muitos deles especialmente capacitados para tanto. As autoridades, mais do que os outros indivíduos, têm o dever de comportar-se de maneira honrada, tornando-se modelo para aqueles que se lhes estão submetidos. Para isso, são muito bem remunerados, não necessitando dos expedientes reprocháveis que se permitem. Quando há corrupção nos altos escalões do mundo, os demais segmentos da sociedade contaminam-se e seguem-lhes os exemplos nefastos. Isso me lembrou a própria situação nossa do país, né? Onde a gente passa uma realidade meio confusa nas lideranças políticas, né, do país, do estado, da cidade. E como isso estimula outros a quererem ser iguais, né? Tanta gente você vê que quer entrar na política porque vai ganhar dinheiro. Ninguém, a maioria, né? Você ouve, você vê falando que não está interessado pelo bem coletivo, pelo bem maior da população. Quer entrar porque ali se ganha muito dinheiro. Então, é exatamente o que se vê aqui, né? A forma de agir dessas lideranças tortas estimulam outros espíritos encarnados, ainda meio cambaleantes, né, na sua jornada, a imitá-los. Diga. Eu estou tentando também me lembrar o nome do livro, mas foi alguma coisa ligada à transição planetária, se eu não me engano. Foi uma coisa muito interessante. Por exemplo, cada cidade tem seu prefeito, o estado governador, cada país tem seu presidente, assim, seu primeiro-ministro, assim sucessivamente. E no plano espiritual, acho que São Sebastião deve ser responsável pelo Rio. Cada espírito é responsável pelo seu mentor de cada cidade, de cada estado, de cada país. Por que estou falando isso? Que existem assembleias desses governantes no plano espiritual. Assim como esses governantes se reúnem aqui na ONU para eventos, também existe no plano espiritual esses governantes desses países se reúnem e recebem diretrizes. Não é uma coisa assim, pá, que não existe do outro lado, é muito bem programado. Só que esses caras vêm para aqui e deturpam tudo, tá, Silvio? Então, tem todo um esclarecimento que eles recebem no plano espiritual e muitos deles não seguem. Isso é um fato. É só que eu queria falar. E você falando, eu me lembrei, lembra aquela... Já tem um tempo que a gente viu isso, a conversa do Kardec com o Napoleão, né, que era justamente falando isso, né? Tinha uma reunião lá, a orientação Napoleão, mas ele não quis seguir nada do que foi passado para ele. É isso aí. Existe isso, sabe? Eu vou tentar ver daqui a pouco me ver o nome do livro, não sei se vai vir. Porque eu achei interessante isso, Silvio. Porque quando tem essas guerras fratricidas, eles são todos chamados a atenção, como aconteceu com Napoleão, entendeu? Recebe diretrizes, os mentores espirituais deles passam a influenciá-lo mais. Existe toda uma sistemática do plano espiritual para não ficar assim aleatório, para eventos ocasionais, não, é tudo programado. Isso vai do poder, da nível de presidente da República, vamos falar assim, o primeiro-ministro, a nível de prefeito, sabe? É tudo bem organizado, mas aí seguir o papo. Por essa razão, os mentores da humanidade preocupam-se com o atual estado do planeta e estão vigilantes, em constantes tentativas de alterar essa viciosa conduta que se faz responsável pela decadência e desaparecimento de muitos impérios e civilizações do passado,
após o apogeu que atingiram. A mácula... Só um minuto. Olha só. Por essa razão, os mentores da humanidade preocupam-se. Quem são esses mentores da humanidade? São esses dirigentes de cada estado, como eu acabei de falar. São, por exemplo, aqui São Sebastião, acho que deve ser São Sebastião, sou eu que estou falando. Como cada município tem seu patrono, tem seu estado, país e tudo mais, é a mesma coisa. Esses que são os mentores da humanidade. Tá vendo? É isso. Uhum. Cadê? A mácula permanece, mas providências transcendentais estão sendo tomadas para que haja radical mudança dos hábitos criminosos, para a vivência dos códigos de respeito aos deveres assumidos. Na atual conjuntura, equipes especializadas estão trabalhando com vigor para que sejam extirpados os velhos cânceres que têm devorado o patrimônio público das nações, tornando mais difícil o prosseguimento da leviandade ultrajante. E logo mais surgirão os primeiros frutos desta ímpar sementeira. Novamente silenciou, e tentando penetrar em nossas interrogações, adiu. O atendimento especial que fizemos ao adversário do nosso irmão perturbado e perturbador irá influir significativamente na sua conduta. O paciente despertará com algumas reminiscências da comunicação e resolverá, ainda sob inspiração superior, afastar-se do grupo para não mais criar embaraços, enquanto os seus pensamentos e atos definirão se prefere libertar-se da injunção obsessiva ou prosseguir submetido. E isso eu achei legal, né, o que ele está falando aqui, né, que é aquela história, né? Ah, vamos fazer um grupo, quem vai poder entrar, quem não vai poder. Eu já ouvi algumas vezes, não, quem quiser entrar, pode entrar. Se não for para ficar, a espiritualidade tira. E a gente vê isso em todo grupo, em todo tipo de trabalho. Pessoas que entram, que às vezes até estão empolgadíssimas, mas passa um tempo e vai aparecendo outras situações na própria vida que faz com que ela se afaste, se desligue daquilo. Assim, claro que não são todos os casos que são como o caso apresentado aqui no livro, né? Pessoas que vão ser nocivas aos trabalhos. Às vezes são pessoas que são direcionadas para outro tipo de trabalho. Mas só fica no trabalho quem realmente está afinizado com aquilo, e a espiritualidade que coordena percebe que pode ser utilizado e ser útil naquele trabalho. Se não, é o que normalmente acontece, as pessoas vão tendo atividades paralelas que vão se tornando mais importantes ou surgindo impeditivos, que às vezes são nada demais, coisas ligadas à própria terra, que acabam se afastando. E isso, se qualquer um aqui parar e pensar, os trabalhos que já participou, mesmo que não sejam espiritualizados ou espiritualistas, nem voltados para um mundo melhor, mas sempre tem essas pessoas que passam e vão seguem seu caminho. Alguns são porque passou ali por um aprendizado rápido e seguiam uma outra forma de trabalho, ou seriam mais úteis em algum outro tipo de trabalho diferente. Mas alguns, e infelizmente eu creio que a maioria, são pessoas que não auxiliariam no trabalho, que acabariam em algum momento prejudicando, e elas são afastadas. E é o que ele fala aqui. A pessoa foi tratada, tudo, vai continuar sendo envolvido e inspirado. A quê? A não criar mais embaraço. Como ele não pode ser modificado à força, ele vai ser afastado, ele vai ser intuído a ir se afastando do grupo para não criar problemas no trabalho ao próprio grupo do qual ele participava anteriormente. A sociedade carrega muitos fardos onerosos sobre os ombros.
em face de sua imaturidade espiritual e da predominância das paixões primárias. A grande maioria dos seus sicários e exploradores renasce forrada de propósitos elevados, mas, em contato com os comparsas e os antigos esquemas de crueldade, não tem tido as resistências necessárias para redimir-se, rescindindo nos desvios ultrajantes. É aquilo que você estava falando, Jay. A gente tem as orientações, pode ir lá participar das assembleias, mas quando chega aqui, que se mistura em vibrações, em sentimentos que ainda são fortes, embora desequilibrados, mas ainda são fortes na gente, a gente pode fazer a escolha errada e deixa de cumprir o prometido. Por sua vez, a divindade os reenvia em expiações muito inquietantes, encarcerando-os no corpo em silenciosas aflições e limitações aberrantes, a fim de que aprendam a valorizar a oportunidade de agir no bem. Nunca houve tanto desenvolvimento das ciências vinculadas à saúde, nem tantas problemáticas genéticas irrecuperáveis, agindo nas mentes, nas emoções e nos corpos dos calcetas e renitentes. O que denominamos como civilização está muito distante dos padrões do respeito à natureza e à vida em todas as suas expressões, particularmente em relação ao ser humano nas suas multifárias tentativas de autoiluminação, de crescimento moral interior. Cabe-nos manter, no entanto, uma atitude otimista, porque Jesus comanda a grande nave terrestre, conduzindo-a ao porto de segurança, e espera que façamos a nossa parte, na condição de cooperadores por ele, convidados ao exercício do amor e da compaixão. Aprendamos, pois, a servir sem murmurar, compreendendo que o inimigo é alguém que perdeu o próprio endereço e projeta as suas angústias e aflições no outro, naquele de quem se torna adversário, seja por heranças reencarnacionistas ou por injunção do progresso moral. Nesse momento, adentramos o recinto que nos albergava. Eu achei bacana isso aqui, né? Que ele fala basicamente, né, da importância da resiliência que a gente tem que estar, né? Quando ele relembra aqui que Jesus que nos convidou, mas que a civilização, né, a civilização está muito distante dos padrões, né, do respeito à natureza e à vida em todas as suas expressões. Mas que quem está comandando isso aqui, quer dizer, a coisa está ainda muito mal organizada, muito desequilibrada, desorganizada. Mas quem está no comando é Jesus. Então não tem que se desesperar, não tem que perder as esperanças, não tem que ficar chateado, reclamando, né? Ele fala aqui em servir sem murmurar. É a próprio significado da essência da resiliência. Pode estar tudo aparentemente desorganizado, quebrado, sem sentido. Mas o cara que está conduzindo sabe muito bem o que está fazendo. E, no fim, vai dar tudo certo. A bela e expressiva edificação exteriorizava uma diáfana claridade que lhe saía do interior, expressando os reflexos do amor que ali era vivenciado, embora a crise de que estava sendo objeto. Como havia movimentação socorrista, porque o bem não cessa de agir sempre, recolhemos-nos ao local de repouso para o necessário refazimento e reflexões. Repousando no leito confortável, podíamos ver o céu referto de astros brilhando
e propondo conquistas em relação ao infinito que a todos nos aguarda. Indagava-me como será possível que, ao adotarmos uma crença religiosa que ensina o amor e a fraternidade, o nosso primitivismo nos leve ao absurdo da intolerância a ponto de destroçar-nos uns aos outros, devorados pelos ódios defluentes das paixões mais vis. Estava informado de que as quase 15.000 guerras anotadas no transcurso da cultura humana, 80% delas possuíam raízes religiosas e, ainda mais preocupante, continuam com o mesmo furor do passado distante.